Meu nome é Anderson, sou casado, tenho uma filha de 11 anos, tenho 19 anos de comunidade, a comunidade Nova Vida, sou consagrado de vida de aliança. E queria convidar você agora para estarmos juntos, unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, entregar a nossa vida, o nosso coração a Ele, e pedir a Ele que Ele esteja aqui conosco, você do lugar que você está. Vai lembrando de Deus, já que o Catecismo da Igreja Católica, ele nos orienta que a oração é um recordar de Deus. Eu queria pedir você, meu irmão e minha irmã, que você agora feche seus olhos. Lembre do Senhor aí, do lugar que você está. Chame a Deus para estar com você agora. Deixa que Deus venha invadir agora a sua alma. Tome a lembrança desse Deus que quer derramar o seu amor sobre você, que quer cuidar de você nesse tempo que nós estamos vivendo tão difícil, em que nós precisamos agarrar em Deus. Peça ao Senhor para estar com você aí agora, que Ele derrame o seu Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre este lugar que você está. Eu já quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha acalmar o nosso coração, venha organizar a nossa mente, que o Senhor venha trabalhar em nós para que nós possamos escutar a Tua palavra, abrir os nossos ouvidos para os Teus ensinamentos. Pedir ao Senhor Jesus que o Senhor possa derramar o Seu Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos compreender qual que é a Sua vontade para nós, o que o Senhor tem para nós, que nós não possamos, Jesus, perder nem um segundo desse momento na Sua presença, que o Seu amor possa estar em nós de uma forma única, primeira, verdadeira, e que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor irá falar para nós essa manhã. Nós te pedimos que o Senhor possa verdadeiramente ser a voz para nós, e que o Senhor possa nos acalmar, nos organizar. Nós te pedimos, Senhor, fica aqui conosco, orienta-nos através do Teu Espírito, e que o Teu amor sempre nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o tema que nós vamos meditar hoje é sobre o pecado. Mas antes de nós falarmos sobre o pecado, nós queremos lembrar das coisas que nós escutamos, um tempo atrás, que a nossa irmã falava sobre o amor de Deus, esse amor que muitas vezes nos constrange, um amor que beira a loucura, de um Deus que antes de nós nascermos, Ele já tinha nos amado, já tinha pensado em nós. Um Deus maravilhoso. Mas diante de tanto amor que está sendo derramado, que foi derramado e que continua sendo derramado para nós, muitos de nós ainda conseguimos pensar: se Deus é amor, por que tanta coisa ruim ainda acontece no mundo? Se Deus é amor, por que tanta catástrofe, tanta coisa ruim ainda acontece? E muitas vezes a gente depara com pessoas revoltadas. É como que se Deus ele estivesse no trono ali, num lugar confortável, e não estivesse fazendo nada. Parece que Ele não está enxergando
as coisas que está acontecendo. E muitos de nós, muitas vezes, né, nos pegamos diante de uma situação de pessoas que ali, com o coração despedaçado, né, que às vezes perdeu um filho em um acidente, ou perdeu um ente querido, e a gente, né, na nossa prepotência espiritual, muitas vezes, olha para essa pessoa e dá aquele conselho, né? E diz para aquela pessoa, não se preocupa não, Deus quis assim. Será se essa é a melhor resposta? Será se Deus nos criou para isso? A Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, ela vem nos revelar de como verdadeiramente o pecado entrou no mundo. E a resposta para essas coisas que acontecem na nossa vida, a resposta a gente se encontra nessa questão aí do pecado. Foi através do pecado que nós fomos afastados dessa graça. Em Gênesis, no capítulo 3, vem nos narrar o início da criação, onde Deus criou um paraíso maravilhoso. E quando a gente fala de paraíso, a gente entende um lugar de harmonia, né? Um lugar perfeito, como fala lá na palavra, né? Era um jardim maravilhoso, onde tinha um rio, e esse rio tinha 4 braços, era um lugar cheio de árvores, um lugar maravilhoso. E Deus construiu esse paraíso, e Ele nos fez numa condição de santidade primeira, de justiça primeira. Ele nos fez em ambiente de graça. Deus nos fez em ambiente de graça, e para vivermos harmoniosamente, nós conosco mesmo, nós com o outro, nós com Deus e nós em relação à natureza. Mas aí, meus queridos irmãos, é que entra essa ruptura. Lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, diz que não é a mão de Deus que é curta para te salvar, e nem os ouvidos de Deus surdos demasiadamente para não escutar as nossas orações, mas antes foram os nossos pecados que colocaram essa barreira entre nós e Deus. Então, se você dá um conselho para uma pessoa, fala para ela que Deus quis assim, esse não é o melhor conselho. Deus não nos criou para o sofrimento, Deus não nos criou para morrer. Quando o homem estava lá no jardim, quando Deus construiu aquele jardim maravilhoso, as coisas tudo em seu lugar, ele disse para o homem, olha, de todos os frutos das árvores que estão aí no jardim, vocês podem comer, de todos. Mas aquele fruto daquela árvore do centro do jardim, vocês não comem, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Então Deus, Ele deu ali uma ordem ao homem. Você pode desfrutar de tudo que tem aí, mas daquele fruto ali vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Pois bem, a Bíblia fala que a serpente era o animal mais astuto que Deus criou. E um belo dia a serpente aproximou, né, da mulher e falou assim, é verdade que Deus falou que vocês podem comer de todos os frutos? É a mulher dando ouvido, né? A serpente diz para ela, não, ele falou que o fruto que está no centro do jardim, desse fruto a gente não podia comer porque a gente ia morrer. Aí o demônio, né, a serpente, olhou para essa mulher e falou, isso não pode ser verdade, né? Como questionasse a Deus.
Ele falou, não. Ela disse, não tem problema se você comer. E mais, se você comer desse fruto, vocês vão ser como deuses. E a mulher, né, ela acreditou nas palavras dessa serpente e comeu do fruto e ofereceu para o seu esposo. E aí entrou o pecado do mundo, entrou pela desobediência e foi se criado uma barreira entre nós e Deus. O amor de Deus, a intimidade de Deus, ela é cortada no momento em que nós cometemos o pecado. O pecado é como se fosse você sair em uma chuva, né, e pegasse o seu guarda-chuva e se protegesse da chuva. Aquele guarda-chuva que te protege da chuva é o pecado. A graça de Deus existe? Existe. A graça de Deus é a chuva. Chuva em abundância. O amor de Deus está sendo derramado. A graça de Deus está sendo derramada para nós a todo tempo. Mas o pecado é como esse guarda-chuva que entra no meio dessa relação, né? E faz com que nós não consigamos aproximar de Deus, sentir o amor de Deus. Como Deus nos criou perfeitamente, né? Prontos para amar, para receber amor, para relacionar-se entre si. Então, o pecado é esse cisma que nos afasta de Deus, que nos faz pessoas limitadas. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente vê tanta desgraça acontecer. É morte, é corrupção, é droga. Porque através do pecado, o homem, ele desconfia de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 397, fala que, tentado pelo diabo, o homem deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. Então, meus irmãos e minhas irmãs, através do pecado, quando o pecado entra na nossa vida, quando nós cometemos um pecado, a gente começa a desconfiar de Deus. Foi o que aquela mulher passou lá, né? Quando a serpente chegou e falou para ela, não tem nada disso, pode comer. Então, aí iniciou-se o pecado na vida dela, ela se desconfiou. Pode ser bom. Isso aqui pode ser bom, né? Então, é sempre aquela fala, né? Não tem problema não, é só uma vez. Não, isso aí pode fazer, está todo mundo fazendo. E isso vai minando em você essa intimidade com Deus. A Igreja Católica, através dos santos, ela nos ensina que existem dois tipos de pecado. O pecado venial e o pecado mortal. O pecado venial, ele nos afasta da comunhão de Deus e fere a nossa amizade, mas ele não quebra a nossa comunhão com Deus. É aquele pecado que a gente comete, né? Diariamente ali, a gente conta uma mentirinha, né? Passa o outro para trás, fala mal do outro. E esses pecados veniais, eles vão comprometendo a nossa amizade com Deus. É como se você tivesse um amigo e você contasse um segredo para ele e ele contasse, né, o segredo que você contou, e aí quando você volta para se relacionar com essa pessoa, você já muda até o olhar, né, de como que você vai se comportar com essa pessoa, porque a sua amizade com essa pessoa foi ferida. Então o pecado venial é esse pecado que a gente vai acumulando, né? E o pecado
venial, ele é um pecado que a gente tem muita facilidade de acostumar com ele. Conta-se uma história de dois rapazes que eram muito amigos, e um deles morava muito próximo de uma rede de esgoto, né, a céu aberto. Ele era muito amigo desse rapaz. Um dia chamou para ir tomar um cafezinho na casa dele, foi. Quando ele chegou lá, né, ofereceu o café para ele. Quando ele pegou no café, foi comer um bolinho ali, sentiu aquele cheirinho desagradável, né? Aí ele, assim, com muita dificuldade, porque quando você está alimentando, você sente um cheiro mais forte, um odorzinho, né? É ruim para você se alimentar. E ele tomou esse café e rapidamente ele foi embora para a casa dele, por causa que aquele cheiro estava incomodando demais. Aí o amigo, a amizade deles foi só aumentando, ele chamou um dia ele, falou, não, eu queria que você viesse aqui em casa para a gente almoçar um dia, ficar mais tempo aqui. Aí ele foi, né, sentindo aquele cheiro, mas a amizade que aquela pessoa tinha com ele era tão grande que todas as vezes que esse amigo dele chamava para que ele fosse com ele na casa dele para ceiar, para tomar um café, para almoçar, ou para jantar, ou para ficar um tempo com eles ali, ele ia porque era agradável. E onde estava aquele cheiro, né, daquela rede de esgoto? Aquele cheiro tinha desaparecido, porque ele tinha acostumado com aquele cheiro. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, o pecado na nossa vida. A gente acostuma. De tanta gente fazer aquilo ali, a gente vai acostumando, e o pecado venial é isso. É aquele cheiro, né, de coisa ruim que de tanta gente está fazendo, aquele pecado de estimação que a gente carrega com a gente, que parece que aquilo já nem é mais pecado. Esse é o pecado venial, que você vai cometendo e vai se distanciando de Deus. Você percebe que quando você vai na igreja, você não tem nem o seu louvor, não tem muito mais aquele fervor, aquele sentido, porque aquilo ali vai minando em você a sua amizade com Deus, sem que você nem perceba. Aquilo vai entrando na sua vida, né? E vai fazendo de você um cristão mais morno, um cristão light, né? Que traz o evangelho para tomar o seu formato e vai começando a não aceitar mais as coisas que são mais radicais para você. Aí vai ferindo a sua amizade com Deus, você vai perdendo a unção, vai perdendo a alegria de servir, a alegria de estar com Deus, com os irmãos. Ele vai minando a sua amizade com Deus. E o outro pecado é o pecado mortal. Como o próprio nome diz, é um pecado de morte. Mas que morte? É uma morte espiritual. É uma morte de dentro para fora. É um pecado que você cometeu, que de longe as pessoas percebem que aquilo ali é uma coisa que agride a natureza, escandalosa, que chama a atenção. Ele, para ser um pecado mortal, esse pecado, ele rompe a nossa comunhão com Deus. Mais do que ferir a amizade, ele rompe a comunhão com Deus. E se você morrer em pecado mortal, a igreja nos ensina que quem morre em pecado mortal possivelmente não entrará no reino dos céus. De tanto eu cometer um pecado venial, as coisas parecem ser tranquilas e naturais, eu levo para esse campo do pecado mortal. E aí vem a morte que Deus lá no Jardim do Éden disse para aquele homem: não faça, não coma, porque se comer você vai morrer. É Deus dizendo para nós que nós somos seres maravilhosos, mas a gente não pode encantar com a nossa beleza. Nós somos seres maravilhosos, mas somos criaturas. Então Deus ele nos dá as ordens, as orientações para que a gente viva com Ele, no jardim com Ele. E a partir do momento que a gente desobedece a Deus, então nós
afastamos da sua presença, da sua graça. Para o pecado ser mortal, ele tem que ter matéria grave, né? Que estão relacionadas aos 10 mandamentos. Você precisa ter entendimento e consentimento. Eu vou fazer, eu sei que é pecado, né? Eu consinto, eu sei que é pecado, mas mesmo eu sabendo que é pecado, eu vou fazer. Então isso é um pecado mortal. Tem um dos santos da igreja que fala que a nossa alma tem 3 inimigos. O primeiro inimigo é o mundo, né, que com seus discursos falados nos convence do contrário das ordens de Deus. O segundo inimigo da nossa alma é a nossa concupiscência, né, essa tendência que nós temos para pecar, que é a tendência que nós temos para fazer o mal, né? Por exemplo, você está ali num ponto de ônibus esperando um ônibus coletivo, aí passa um carro, né, no tempo de chuva, passou o carro e jogou água em você, sujou sua roupa todinha, você tinha que ir trabalhar, não dá tempo de você voltar para sua casa. A primeira coisa que vem na sua cabeça é: se eu pegasse essa pessoa, eu ia esganar ela. Então essa tendência que nós temos para o mal. E essa nossa concupiscência ainda não é o pecado, mas ela, uma vez amadurecida, ela gera o pecado, né? Nós nascemos com essa concupiscência. Mas se você tem o desejo, a vontade de fazer alguma coisa, e respira fundo, né? Pensa em Deus e não comete o ato que você estava pensando, então você ainda não pecou, né? Você só teve a intenção de fazer. Então, para o pecado ser mortal, ele tem que ter o seu entendimento e o seu consentimento. Uai, antes de tudo isso aí que você está falando, então quer dizer que para nós não tem mais solução, né? Porque a gente peca. E muitos dizem assim: eu vou pecar porque Deus é amor, Ele vai me perdoar mesmo. Tem um colega que ele falava assim, antes eu escutei uma vez um padre falando que o pecado e a misericórdia de Deus é como se fosse uma ponte e o rio. A ponte sempre vai ser maior do que o rio. Mas muitas vezes nós esquecemos, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus também é justiça. E nós precisamos devolver a Deus aquilo que Ele deu para nós um dia. Nós temos essa relação de amor, de proximidade, de intimidade, ela tem que ser uma mão de via dupla. Nós precisamos nos corresponder a Deus. Porque se eu não corresponder com Deus, Ele vai deixar de amar? Não, Deus é amor na sua essência. Mas se eu continuo a viver uma vida desregrada, uma vida de pecado, né, e não me arrepender dos meus pecados, possivelmente o meu caminho será um caminho que não será muito feliz, né? Se você parar para pensar, existem 2 realidades de eternidade. A primeira realidade é o inferno. E o inferno, ele é eterno. E a outra realidade é o céu. O céu, da mesma forma que o inferno é eterno, o céu também é eterno. Então, é o que você precisa decidir qual lugar que você quer ir, depois que você passar por isso aqui. É uma oportunidade. Nós temos que encarar na nossa vida como uma grande oportunidade que Deus está nos dando, porque Ele já tinha construído o paraíso, Ele já tinha nos amado, Ele tinha feito um lugar de harmonia para nós, um lugar que nós íamos viver em justiça, em santidade, na graça dEle. Mas por causa do pecado, por causa do que aconteceu ali, da culpa original, nós fomos expulsos desse país e rompemos a nossa amizade com Deus, e Ele nos deu mais essa oportunidade de viver com Ele. Como nós sabemos a história dele, fez de tudo, até mandou seu filho, né, ser sacrificado, morte de cruz, para que nós retornássemos
a Ele. Depois de tudo que a gente faz de errado, e Deus ainda está ali. Né? A Bíblia lá em João, no capítulo 1, no versículo 9, vai nos dizer assim: se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Então, meus irmãos, existe possibilidade para nós ainda de começar, de retornar, de voltar a Deus. Ainda que somos pecadores, a Bíblia fala que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então nós precisamos, já que está difícil você viver uma vida sem pecado, tome para você o seu dia quando você acordar. Hoje eu me decido a não pecar. Vai tomando para você uma estratégia de santidade, de buscar estar próximo de Deus, de escutar as coisas de Deus, se imbuir de Deus, para que Ele venha então fazer morada na sua vida e te ajude a lutar, né? A brigar, a ser violento com o pecado, como a própria palavra diz, só os violentos herdarão o reino dos céus. Violentos nesse sentido, da mortificação da carne, de ter coragem, de ser de Deus, de buscar a Deus e de vencer o pecado todos os dias, né? A gente acorda, todo dia é um leão, mas nós precisamos ter essa consciência de que nós somos de Deus e que Deus nos fez para estar com Ele e que nós vamos ter um lugar maravilhoso para morar e que nós precisamos arrepender, né? Quando você machuca uma pessoa, você não fica triste, você vai atrás dela, né? Às vezes sem gracinha, com vergonha, mas a amizade daquela pessoa é tão cara para você que você decide que não, eu vou me humilhar para aquela pessoa, eu estou arrependido, aquilo te dá uma força para você ir até o encontro dessa pessoa e pedir perdão daquilo que você fez. O arrependimento é isso. Em relação a Deus, para terminar, Santo Agostinho ele fala que quando nós buscamos a confissão, é a mesma coisa que nós tirarmos Jesus da cruz. Então, do contrário, quando nós pecamos, é como se nós estivéssemos crucificando de novo. Que o Senhor possa nos dar, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de entender que nós somos pecadores, sim, mas que nós temos um Deus que nos fortalece, que nos dá a graça de voltar, né, de recomeçar, fazer tudo outra vez. Tem muita gente que fala assim, eu peco e confesso, eu confesso uma vez, né, que a prescrição da igreja, uma vez por ano. A igreja, ela exige o mínimo para que você deseje o máximo. Você deixou um ovo cair no chão lá, né? Você abriu a geladeira e deixou um ovo cair no chão. O que você vai fazer? Imediatamente pegar, limpar o chão, né? Pegar esse ovo, essa sujeira que esse ovo causou e levar para limpar o lugar. Então, a mesma coisa é nós com o pecado. Nós temos que buscar uma confissão, porque a confissão, como mesmo diz, é o sacramento da reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus. Eu queria que você agora, do lugar que você está, fechasse seus olhos. Feche seus olhos aí, meu irmão, minha irmã. E vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que Ele esteja conosco agora, nos dando a graça de reconhecer que nós somos fracos mesmo, nós somos pecadores. A graça de batermos no nosso peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Eu reconheço a minha falta, eu reconheço o meu pecado. Tem de piedade, Senhor. Eu quero te pedir agora, Jesus, para todos esses irmãos que estão nos ouvindo, te pedir que o Senhor vá ao encontro deles, que o Senhor toque o coração, a mente, a alma de cada um deles, e que através desse arrependimento o Senhor nos dê a graça da reconciliação com Ele.
através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.